Graça e paz, queridos amigos, pastor Jeremias aqui como de costume todas as manhãs, né? Um vídeo aqui no canal no YouTube, também o mesmo vídeo é postado no TikTok, né? No YouTube você já sabe, né? Segue, curta, compartilha, ative ali as notificações para receber todas as manhãs. Nós temos uma mensagem de bênção para a tua vida. E hoje eu queria falar extremamente sobre semente e colheita. Isso mesmo, semente e colheita. Todo o processo de semente em nossas vidas, ela exige preparação de terra e ela existe o fator tempo, que é um processo, né? Quem é que se lembra lá do fotossíntese, todo o processo, né? Da germinação, a água, o solo, o tempo. Qualquer árvore, fruto, qualquer questão, na questão agrícola, né? Você vai ver que existe um processo de preparo de terra e um tempo da semeadura, existe um tempo do plantio, existe um tempo de regar, um tempo do sol, existe o vento, existe, olha, várias fases, mas o interessante é que, escute só, a semente, o que semeamos, o que fazemos, ela sempre vai partir de um propósito. Qual o propósito? Né? Preparar o terreno, independente das condições, fazer. Né? Então você, assim, por exemplo, quem trabalha na agricultura, né, quem trabalha com plantio, é uma pessoa que sempre está olhando para o tempo. Né? Ela sempre está analisando o tempo. Tempo muito chuvoso ou com muito quente, mas igual eles trabalham o ano todo semeando. Por mais que seja difícil o clima e o tempo, eles continuam ainda assim, né, fazendo a parte deles, semeando e se preparando para uma colheita. Mas, de fato, é uma realidade. Às vezes a colheita não é boa, é muito pouca, às vezes a colheita é grandiosa, depende muito do tempo, das qualificações, e por fim são muitos fatores aqui que não vou entrar nesse mérito nesse vídeo. Mas o interessante é que, independente dos climas, eles continuam semeando. E querendo ou não, eles vão colher. Uma colheita muito grande, uma colheita pouca, média, dependente, haverá uma colheita. Só que existe também o problema daquelas pessoas que querem colher algo do que nunca plantaram. Elas não querem colher algo daquilo que elas nunca plantaram. Isso mesmo. Tem pessoas então que nunca buscaram o Senhor, nunca oraram, nunca jejuaram, nunca se entregaram, nunca refrearam a sua língua, sua boca, nunca entenderam a obediência, nunca entenderam o propósito de estar firme, nunca entenderam o propósito de construção, nunca entenderam o propósito de permanecer fiel a Deus. Né? Essa pessoa, independente da circunstância que ela passa e da luta que ela passa, ela vai ter uma grande colheita. Ela vai ter uma colheita. Só que tem pessoas que já não conseguem entender esse fator e são movidos como as suas emoções. E quando a gente fala de princípios, a gente está falando de emoções que vão querer que nós demos passos muito largos ou adiante daquilo que é apto a nós, ou princípios que nós carregamos de verdade, que vai fazer que você entender que quando você semeia, quando você se propõe semear na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, né, na sua vida financeira, independente da área, você terá uma colheita. A colheita pode ser no mesmo ano, pode ser no ano seguinte, pode ser daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, diz independente, né? Porque daí a gente sabe que a colheita vem do Senhor. Mas o interessante é você não parar. Por isso que o texto vai dizer que aquele que é fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Tem pessoas que são até, eu digo assim, dispostas, né? Elas querem muitas coisas, mas elas não entendem que a sua fidelidade são em pequenas conquistas que você tem, em vitórias que você tem. Mas não, pastor, quando acontecer, já aconteceu muitas pessoas assim, não, pastor, quando acontecer aquilo, quando o Senhor me abençoar naquilo, eu vou fazer, vou mover, eu vou ajudar. E a pessoa recebeu a grande colheita e ela não fez nada. E pelo contrário, ela perdeu toda a colheita. Aí corre um grande risco, que muitas pessoas acham que igreja, mundo espiritual, cristianismo, a Bíblia Sagrada, é meros fatos. Ou muita gente usa só aquilo que satisfaz, que é para o seu bel prazer, né? Ontem ainda eu comentava com uma pessoa, as pessoas dizem, elas usam a teologia, a Bíblia, para justificar o seu pecado, né? Então elas já têm até justificativas teológicas, bíblicas, né? Para justificar o seu pecado. Porém, quando elas precisam
se santificar, ter uma vida firme, elas não querem a teologia, daí a Bíblia não serve. E isso tudo parte desses princípios. Que nem aquele texto muito conhecido diz, né, a carne é fraca. Sim, se a carne ela é fraca, né, na verdade ela não se torna mais fraca, ela é forte, porque ela te dominou, porque o teu espírito não está fortalecido no Senhor. Né, a sua semeadura, a sua busca, a sua entrega no Senhor. E sabe quando a gente fala disso, a gente está falando de uma disposição nossa em uma intensidade no Senhor, em fazer algo para o Senhor, em se dedicar a algo ao Senhor, é semear algo ao Senhor. E eu não estou falando no âmbito aqui financeiro, né? Também abrange, mas estou falando na nossa vida no altar do Senhor, na nossa entrega, nossa dedicação. A gente tem disposição para fazer hora extra na empresa? Você tem disposição de fazer trabalhos extra, você tem disposição de virar madrugadas e trabalhando, porque você quer resultados, né, financeiros, né? E quando a gente fala de Deus, a gente não consegue às vezes nem entender, nem entender, né, a, a dimensão da terra que está sendo preparada para nós plantar. Uma certa vez, só para que você entenda, tinha uma menina, né, numa igreja. Olha só o nível de nem sei o que falar dessa pessoa, ok? O pastor da igreja estava varrendo a igreja, uma igreja muito grande. Um pastor muito tranquilo, humilde, um cara, homem de Deus. E uma irmã sentada, e ela vendo o pastor varrendo, e ela disse, para isso que eu dou meu dízimo. Ela falou bem assim. Bom, ficamos em choque com aquela irmã, né, conhecendo a palavra, mas isso dá para ver o tipo de pessoa e de entendimento que ela leva ao cristianismo. Ela barganha ao Senhor. Ela acha que por cumprir, é como se fosse uma empresa, né? Eu cumpro, faço certinho, deu, cada um com seus problemas. Só que daí você vê alguma pessoa, né, que leva os princípios a sérios, que há uma entrega, que nos momentos difíceis continua tendo semeaduras. Essa pessoa, ela irá sim, no tempo de Deus, se destacar de uma forma tão grande em todas as áreas, espiritual, financeiro. Existe o tempo para isso. Só que Deus sempre vai querer de nós é a nossa semente. É o que nós estamos dispostos a fazer e entregar. E eu falo isso, o que tu está disposto a entregar pela sua família? O que você está disposto a entregar pelos seus filhos? O seu casamento? O que você está disposto? Só que entenda que a disponibilidade é nossa. Nós que temos que levar isso a sério. Então, independente do tempo, das circunstâncias e da dificuldade. É uma frase que eu falo. E essa frase eu já falo há anos. Eu já falo essa frase, eu acho que já faz uns 5 anos essa frase. Eu falo, eu sei o que eu tenho semeado no Senhor. E eu sei o que eu vou colher no tempo do Senhor. Ninguém sabe as minhas lutas, ninguém sabe as correrias que eu faço, ninguém sabe às vezes a dificuldade que eu passo. Mas Deus sabe que às vezes com choro, em todas as esferas, no meu ministério, como pastor, minha vida financeira, né, as colocações que eu coloco, as prioridades às vezes que eu faço, mas eu sei também o tempo de Deus da grande colheita. Só que, independente das circunstâncias, a palavra de hoje diz, independente dos ventos contrários e das lutas, semeie, faça a sua parte, se entregue, se posicione, se coloque, busque, ore, leia a Bíblia, viva razões e princípios. Não ponha a carruagem na frente dos bois. Existe um tempo, Pedro vai dizendo, lançando sobre ele vossa ansiedade, porque ele já tem cuidado de vós, mas Pedro está dizendo antes assim, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Isso é semeadura, né? Entenda o tempo, entenda o que você pode fazer e o que você deve fazer através da revelação do Espírito de Deus, da palavra que você conhece, do que o Senhor ministra ao seu coração, e viva princípios e verdades, não viva por emoções, mas viva por razões. Amém? Que Deus te abençoe, um ótimo dia e graça e paz.